A 13-year-old Um menino de 13 anos do Alabama está se recuperando de um acidente que ninguém acreditava que ele sobreviveria. Na verdade, os médicos o declararam com morte cerebral e já estavam se preparando para doar seus órgãos quando ele recuperou a consciência. An Alabama teen is back. Um adolescente do Alabama literalmente voltou dos mortos, depois de perder partes do crânio em um acidente. Seus pais e médicos já tinham perdido as esperanças e se preparavam para sua morte. Mas, como relata Candace Gibson, o garoto agora está andando, jogando basquete e até fazendo piadas. Em um quarto silencioso de hospital, em Mobile, Alabama, as máquinas zumbiam suavemente. O pulso rítmico dos monitores médicos ecoava o frágil fio entre a vida e a morte. Um jovem garoto jazia imóvel, cercado pelo leve cheiro de antisséptico e pelas orações silenciosas de uma família destroçada. Seu nome era Trenton McKinley, 13 anos, cheio de sonhos, risadas e um futuro que desapareceu num instante. Sua mãe, Jennifer, estava ao lado de sua cama, os dedos trêmulos segurando a mão sem vida do filho. Por dias, os médicos sussurraram palavras sombrias. Nenhuma atividade cerebral, nenhuma resposta. O menino que ela conhecia já não existia. Colocaram diante dela papéis que nenhum pai deveria assinar. Formulários de consentimento para doação de órgãos. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela assinou, acreditando que a morte de seu filho poderia, ao menos, dar a outra criança uma chance de viver. Mas o que ela não sabia era que a história de Trenton estava longe de acabar. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias inspiradoras de fé, sobrevivência e milagres que desafiam a ciência e a razão. They said he would never. Disseram que ele nunca mais seria normal. Contaram-me que os danos causados pela falta de oxigênio ao cérebro seriam tão graves que ele ficaria em estado vegetativo, mesmo que sobrevivesse. Era uma tarde comum, daquelas que começam com sol e terminam em tragédia. Trenton estava brincando em um reboque puxado por um pequeno buggy quando tudo deu errado. Em um instante, o reboque virou, caindo com força total sobre sua cabeça. Os paramédicos correram para o local. Seu crânio estava fraturado em vários pontos. Seu cérebro havia sofrido um trauma massivo. O garoto, que momentos antes ria com os amigos, agora jazia imóvel, o corpo despedaçado. No hospital, os médicos trabalharam incansavelmente. Colocaram-no em suporte de vida, mas, com o passar dos dias, a esperança começou a desaparecer. Seu cérebro deixou de mostrar sinais de atividade. As máquinas o mantinham vivo, mas sua mente parecia ter partido. Jennifer observava o rosto imóvel do filho através das lágrimas, sussurrando orações que pareciam não ter resposta. Deus, murmurou ela, se vai levá-lo, leve. Mas, por favor, não o deixe sofrer. Por vários dias, Trenton permaneceu em um estado que os médicos descreveram como morte cerebral completa. Fizeram teste após teste. Nenhum movimento, nenhuma resposta, nenhum sinal de vida por trás das pálpebras imóveis. Disseram a Jennifer que os órgãos de Trenton poderiam salvar 5 outras crianças. Era um pensamento pesado, a ideia de que a morte do filho pudesse dar vida a outros. Após dias de sofrimento, ela e o marido tomaram a decisão impossível. Eles assinaram os papéis. Eu sabia que ele não voltaria, disse Jennifer suavemente depois. Eu tive que deixá-lo ir. Mas, quando os médicos se preparavam para desligar os aparelhos, algo aconteceu e deixou todos sem palavras. Horas antes do procedimento, as enfermeiras entraram no quarto para checar os sinais vitais. Jennifer estava ao lado da cama, sussurrando seu último adeus. Ela tocou o rosto do filho e disse: "Nos veremos no céu, meu amor." Então, de repente, a mão de Trenton se contraiu. A princípio, pensaram que fosse um reflexo, mas então seus olhos tremularam. Seu peito se ergueu, não pelo respirador, mas por conta própria. Os médicos congelaram. Uma enfermeira gritou chamando um médico. Momentos depois, os monitores começaram a mudar. Frequência cardíaca,
níveis de oxigênio, atividade cerebral. Trenton estava vivo. Jennifer caiu de joelhos, chorando descontroladamente. Ele está respirando. Ele está respirando, gritava. Os médicos, atônitos, não conseguiam explicar. O menino que fora declarado com morte cerebral, cujos órgãos seriam retirados naquele mesmo dia, havia voltado à vida. Quando Trenton finalmente acordou dias depois, sua voz era fraca, mas seus olhos estavam claros. Sua mãe se inclinou para ouvi-lo sussurrar. Mamãe, eu vi o céu. Ele descreveu ter caminhado por um campo aberto de luz brilhante. Não uma luz que queima os olhos, mas uma que preenche a alma. Disse que andava ao lado de uma figura sombria, de barba, de mãos dadas com alguém que ele não conseguia ver claramente. Vi um homem com barba, disse calmamente. Ele estava andando ao meu lado e segurava um bebê. A voz de Jennifer tremia quando contou aos repórteres. Acho que aquele bebê pode ter sido meu filho, o que perdi antes de Trenton nascer. Trenton disse que não sentiu medo, sentiu paz. Uma paz tão profunda que as palavras não podiam descrever. E então, quando estava prestes a dar mais um passo em direção àquela luz radiante, ouviu uma voz dizer, ainda não é sua hora. E ele acordou. A recuperação de Trenton foi longa e dolorosa. Ele passou por várias cirurgias para reparar o crânio e restaurar o que os médicos conseguiram. Avisaram que talvez nunca voltasse a andar, a falar claramente ou a lembrar do passado. Mas Trenton provou que estavam errados. A cada dia, ele ficava mais forte. Sua fala voltou, sua mente clareou e, aos poucos, o brilho em seus olhos reapareceu. Ele contou à mãe o que viu, o que sentiu e o quão pacífico era aquele lugar. Falou de um lugar que não era assustador, mas cheio de amor. Jennifer disse em uma entrevista, não há outra explicação. Foi Deus. Eu vi meu filho morrer e vi Deus trazê-lo de volta. Os médicos acabaram chamando de milagre. A história de Trenton se espalhou pelos Estados Unidos, em noticiários, redes sociais e igrejas. Pessoas que haviam perdido a esperança encontraram conforto em seu testemunho. Quando perguntaram se ele tinha medo de morrer novamente, Trenton sorriu e respondeu suavemente, não, porque eu sei para onde estou indo. Ele acredita que voltou por uma razão, um propósito que ainda está descobrindo. Acho que Deus me trouxe de volta para mostrar às pessoas que Ele é real, disse, que milagres ainda acontecem. Sua mãe concorda. Você pode acreditar no que quiser, disse ela com lágrimas nos olhos, mas eu vi meu filho voltar da morte. Eu vi Deus agir. A história de Trenton ecoa momentos antigos das Escrituras. As histórias de Lázaro saindo do túmulo, da filha de Jairo sendo restaurada à vida, do filho da viúva que Elias ressuscitou dos mortos. Essas não eram histórias de magia, mas momentos divinos destinados a revelar uma verdade. A vida e a morte pertencem somente a Deus. Num mundo que muitas vezes confia apenas na ciência, essa história é um lembrete silencioso de que ainda existem mistérios além do que podemos medir, que às vezes a fé caminha onde a razão termina. Hoje, Trenton vive com algumas cicatrizes, mas seu espírito brilha mais do que nunca. Ele volta para andar de bicicleta, rir com os amigos e fala frequentemente sobre o céu, não como um sonho, mas como algo que realmente viu. Sua vida tocou milhares de pessoas, lembrando o mundo de que os milagres não são apenas histórias antigas. Eles ainda acontecem, às vezes, quando menos esperamos. Quando Jennifer olha para o filho agora, ela não vê a cama do hospital ou a dor. Ela vê o milagre. Ela vê o momento em que o céu tocou a terra, quando a esperança voltou depois de ter desaparecido para sempre. E, em algum lugar dessa história, somos lembrados de que, mesmo em nossa hora mais sombria, a luz ainda pode romper, porque, às vezes, os mortos realmente voltam à vida.